Depois de ver o Hamilton ultrapassando o Leclerc, piloto Ferrari, em Spa e terminando à frente, uma coisa me veio à cabeça. Será que ele pode ter repensado a ideia de trocar a Mercedes pela Ferrari? Bom, resolvi refletir sobre e esse é o vídeo de hoje. E olha, muita gente está se questionando isso. Não é a primeira vez que eu vejo algo assim, já tem vídeos no YouTube saindo de alguns outros criadores questionando isso e explicando por que ele deve ou não se preocupar. Temos muita gente comentando isso, seja no Brasil ou lá fora. Será que o Hamilton fez a coisa certa? Toda vez que a Ferrari é ultrapassada por uma Mercedes, esse questionamento aparece em todo lugar do globo. O Hamilton venceu na Bélgica, foi a segunda vitória dele na Fórmula 1 em 2024 por enquanto. Agora, no meio da temporada, ele se junta a Verstappen como os únicos pilotos com mais de uma vitória. E fez isso com uma Mercedes que mais uma vez superou as Ferraris e mostrou, de novo, que tem um carro mais promissor para o final da temporada a partir de agora. E falar isso, nesse momento, é bem surpreendente. No início do ano a gente falava que o W15 era um dos carros mais complicados do grid, justamente por conta da saída do Hamilton de modo tão repentino. Depois de 2 anos tendo problemas, se imaginou que Hamilton teria apenas desistido e rumado para um lugar melhor para passar seus últimos anos na Fórmula 1, justamente após ver o W15, porque a gente não imaginava que isso iria acontecer. Mas não, a Mercedes reaprendeu a fazer carros, muito graças ao retorno de James Allison ao time, que reorganizou o carro e está conseguindo extrair bons resultados disso. Terceira vitória mercedista no ano, podendo ser uma dobradinha se não fosse a desclassificação de Russell na Bélgica. Enquanto isso, a Ferrari decaiu em desempenho. Numa parte do ano, o time mostrou que poderia ser uma das principais ameaças da Red Bull no meio da temporada. Com vitórias na Áustria e em Mônaco, se imaginou que ela iria brigar pelo título de construtores. Mas depois de várias atualizações, ou melhor, desatualizações, tudo degringolou. Com a melhora das rivais, o time foi sendo relegado mais para trás e mesmo com a Red Bull titubeando, ela não conseguiu oferecer uma real ameaça. Enquanto isso, acabou sendo ultrapassada em ritmo pelos carros mercedistas e McLaristas, ao menos até agora, julho de 2024. Mas não no campeonato, em relação ao carro prateado, incrivelmente. A distância entre os italianos e os alemães segue grande, mas a julgar pelo que estamos vendo em 2024, não é de se surpreender que haja uma alternância de posições entre as duas equipes. Na verdade, a gente até esqueceu que a Ferrari está a 63 pontos de desvantagem da Red Bull e que ainda está brigando pelo título. Essa é que é a grande verdade. O problema é que a gente não está colocando mais tanta fé na Ferrari. E sabendo de tudo isso, um questionamento surgiu. Será que Hamilton pode se arrepender de ter trocado a Mercedes pela Ferrari? Não pelo fato do campeonato, mas pelo que tem acontecido. Se a Ferrari desaprendeu a desenvolver um bom carro que tinha, a Mercedes fez o caminho inverso. O que faz sentido questionar isso. Mas temos que pensar no contexto da saída do inglês da equipe alemã. O grande problema da saída não foi o carro, como a gente imaginava, mas a forma como a Mercedes queria ou não queria o Hamilton para o futuro. A ideia era renovar com ele por mais um ano e com mais outro ano de opção como cláusula, ou seja, renova por 1, mas podem ser 2. No entanto, Lewis queria ter a certeza que seriam mais de um ano de contrato, coisa que os alemães não quiseram. A ideia deles era deixar o Hamilton na equipe para ter um outro piloto no lugar dele nos anos seguintes. Muito se especula que seria Kimi Antonelli. Queriam a equipe que o Hamilton ficasse para colocar o italiano em outra, imagina-se que é a Williams. Mas o inglês não quis participar disso e se mandou para a Ferrari ainda antes da temporada começar, e isso com 1 ano de antecedência. E claro, eu fazendo meu papel de engenheiro de obra pronta, eu preciso dizer que não tem como você oferecer para um piloto heptacampeão apenas um contrato de 1 ano com opção de mais outro. Não digo que isso é um desrespeito ou uma ingratidão com o Hamilton, mas é algo um pouco estranho. Como que você não oferece um piloto que ganhou tudo na Fórmula 1 mais 1 ano de extensão, ou pelo menos mais tempo de Fórmula 1, para apenas se precaver de que você não vai perder outro piloto que ainda vai chegar? É algo que a Mercedes errou ao fazer isso, mas é como dizem, ciclos se encerram, infelizmente podem acabar de uma maneira que a gente não gosta.
e esse foi um dos casos. E aí entram os italianos, que ofereceram uma boa grana, óbvio, temos que falar disso, mas também deram algumas condições que atraíram Hamilton, como ser embaixador da marca Ferrari, o que midiaticamente é uma junção perfeita e que faz sentido. Os maiores vencedores do automobilismo juntos, aliando as suas imagens. Isso em si já mostra como a Ferrari queria muito ter o inglês, enquanto a Mercedes encarava a situação mais como um fim de ciclo. E quando perguntei a vocês essa questão, muitos me falaram justamente disso. Hamilton não tem mais nada a provar, e ele já é o maior vencedor da Fórmula 1. Então correr pela Ferrari se torna um desafio quase que gratuito. Se ele não for campeão, ao menos ele correu na poderosa escuderia. E se ele for campeão, se torna de vez o maior piloto em todos os sentidos da história da Fórmula 1. Ainda mais se tirar a Ferrari da fila, que já dura mais de 15 anos sem títulos. Então mesmo com a Ferrari perdendo terreno em 2024 para a Mercedes, o carro do Hamilton, perto do que já foi assinado, isso vira apenas um mero detalhe. E tem mais. Mesmo com a Mercedes tendo o suposto melhor motor a partir de 2026 no novo regulamento, de acordo com o que especulam, Lewis e Ferrari sabem de alguma coisa que só eles têm essa noção. O inglês não deixaria a Mercedes para assinar num projeto pior. Ele sabe de algo e isso é certo. Além da parte financeira e de status, a parte esportiva com certeza deve ser excelente. Pelo menos é o que se espera. Será que Hamilton pode ficar preocupado em ultrapassar a futura equipe nas pistas em 2024? Talvez sim, talvez não. Mas não precisa se desesperar. Do jeito que o campeonato está e pode ficar nos próximos anos, tudo pode acontecer. E no fim, muita coisa pode depender apenas dele. Coisa que ele sabe tirar muito bem de letra. E ele sabe se virar sozinho. E isso diz mais sobre a Ferrari do que o Hamilton. A gente só está se questionando isso porque ele foi para a Ferrari. Se ele fosse para qualquer outra equipe, uma Aston Martin, nossa, agora exagerei, McLaren, Red Bull, a gente teria certeza que ele fez a coisa certa ou que ele fez a coisa errada. Mas, como a gente está falando de uma escuderia que é um pouco bipolar, ela constrói um carro bom para uma pista, porém na outra ela sofre para passar do Q1, é uma coisa um pouco complicada de a gente afirmar de fato se ele fez a coisa certa, pelo menos agora. Ele só vai ter certeza, e a gente também, lá para metade de 2025. Então eu já aviso, até lá, até o final dessa temporada e até o início da próxima, esse questionamento vai ter um certo aumento, e isso vocês podem ter certeza, seja por causa da melhora do resultado da Mercedes ou da Ferrari, ou da piora da Mercedes ou da Ferrari. A gente só vai ter mesmo a certeza, óbvio, lá para metade de 2025. E sim, mais uma opinião de um engenheiro de obra pronta. Mas olha só, essa aqui é a minha função. E vocês também concordam comigo. Das duas uma, ou nós estamos certos, ou nós somos engenheiros de obra pronta. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de saber sua opinião sobre essa história e sobre essa situação. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Se gostou do vídeo, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui no F1. E eu te vejo no próximo vídeo, falando de Fórmula 1.